Efésios 4, foi? Efésios, capítulo 4, os versos do 7 ao 11. Efésios 4, versos 7 a 10, desculpe, perdão, 7 a 10. Só que hoje, irmãos, hoje nós vamos somente ver os versos 7 e 8, tá? É uma primeira parte, eu dividi esse pequeno parágrafo em duas partes, porque é muita coisa e não dá para falar tudo ao mesmo tempo, senão a gente vai sair daqui 2 horas da tarde. Mas que a gente olhe para essa palavra, na semana que vem, se Deus permitir, eu estarei falando sobre o verso 9 e 10, tá? Que é uma coisa só. Efésios 4, versos 7, 8, 9 e 10. Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isto diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Que Deus edifique essa palavra em nossos corações nesta manhã. Amém. Irmãos, então, o que Paulo... Ele nos versículos anteriores, ele vai falar, né, que há um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, né, que é por todos, que é sobre todos e todos nós. Então, o que ele está falando, né, naqueles versos anteriores? Ele fala sobre a unidade da igreja, né, a igreja una, né? Então, depois de Paulo falar sobre a igreja estar em unidade por uma mesma fé, né, que ele fala que é só uma fé, ou seja, tendo todos o mesmo conhecimento acerca dele, a mesma doutrina do Deus Trino, né? Porém, isso é um padrão, né? Isso é único e é o nosso padrão de unidade que une as igrejas. É o conhecimento de Cristo, é o conhecimento da fé, né? Isso é que une as igrejas do nosso Senhor. Agora, nessa hora, o apóstolo ele vai abordar o assunto acerca, dos dons ministeriais. Né? No verso 11, que a gente não vai tratar dele hoje, né? O verso 11 vai falar os dons ministeriais para a igreja, né? E que servem para a edificação da igreja de Cristo. Esses dons são dados para edificar a igreja de Cristo, esses dons ministeriais, né? Então, é uma igreja que é una, santa e cristã em seu ser, né? Dando a entender que foi pelo Senhor Jesus que foi possível o cumprimento dessas coisas, que ele vai falar ali, né? Que cumpriu para cumprir todas as coisas. Irmão, Paulo também, ele vai analisar agora o meio de preservar esta unidade, a união das igrejas, né? Um só corpo, não existe duas igrejas de Cristo, existe somente uma, sendo que separadas em vários locais. Então, ele vai usar os vários dons concedidos à igreja nesta unidade. Ele vai usar esses dons que ele concede à igreja de Cristo com seus membros para unificar a igreja dele, né? Isso vai do verso 7 ao verso 16. Do verso 1 ao verso 6, Paulo vai tratar do capítulo 4 aqui, tá, irmão? Ele vai tratar da unidade, como a gente viu. E agora, do verso 7 ao verso 10, ele vai falar da diversidade dos dons. Quais são esses dons que vai unir a igreja, que vai preservar a unidade da igreja, certo? É esse verso que a gente vai trabalhar hoje, sendo que hoje nós vamos trabalhar o verso 7 e 8 somente, né?
a gente vai ver, né, nos próximos sermões, ali no verso 11, tem alguns dons. Alguns ainda existem hoje, outros não. Algumas pessoas insistem a achar que existem alguns dons ali, mas não. São poucos, mas saíram de cena, eles cumpriram o seu propósito, só que permaneceu outros, tá? Isso eu não vou entrar nesse mérito agora, mas que os irmãos já fiquem cientes disso aí. Tá lá no verso 11, tá? Vamos tratar dos nossos versos hoje, né? Verso 7, né? Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Irmãos, ainda que seja verdade que as Escrituras atribuem a eleição especialmente ao Pai, a redenção ao Filho e a santificação ao Espírito Santo, todavia os três, que é um, né? O Deus Trino, né? Eles cooperam, cada um nos seus aspectos. Cada um tem uma função, é isso que eu quero falar. Eles são três em um único Deus, com a mesma essência, mas cada um na sua função. Não foi o Deus Pai que veio e se colocou na cruz, foi o Deus Filho. Não é o Deus Filho que traz a santificação, que regenera o coração, é o Espírito Santo de Deus, é o Deus Espírito, né? E o Deus Pai está sobre todas essas coisas, né? Cada um na sua função, né? Cada pessoa da Santíssima Trindade funcionando no seu aspecto, né? E isso forma-se o quê? Uma unidade, né? Como se tem observado que o Pai idealizou, irmãos, a nossa salvação na eleição, o Filho cumpriu essa eleição no Calvário, a nossa salvação, e o Espírito Santo consumou a nossa regeneração, ou seja, nascer do Espírito. O nascer do Espírito é uma consumação que é feita através do Espírito. É a função dele. É a função ele fazer que o ímpio nasça de novo. É a função do Espírito Santo. Como é que a gente sabe disso? Vamos lá em João 3. João 3, verso 5, vai dizer, ó, João 3, 5. Jesus respondeu Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então, o nascer do Espírito é a regeneração que o Espírito Santo faz em nós, né? Além do mais, a unidade em meio a essa diversidade, irmãos, de dons que pertence à Santíssima Trindade, ela é a base essencial dessa unidade. O nascer, presta atenção nisso, ó, o nascer do Espírito é a base essencial para que exista a unidade na igreja. Entende? Se nós entendemos que em toda a igreja existe o joio e o trigo, correto? Mas o trigo que está ali, ele é nascido no Espírito, o joio não. E é o trigo que é o responsável pela unidade dessa igreja. É o nascido no Espírito que é responsável ele tem a responsabilidade de manter a unidade, dele preservar a unidade. Você não pode estar tendo facções dentro de uma igreja. Você não pode estar tendo facções, brigas com outras igrejas. Entende? Então, essas coisas nós temos que colocar em pauta e ver, ó, como é que a gente mantém a unidade, preserva isso. Primeiro passo, você tem que ser nascido no Espírito. Se não for nascido no Espírito, você não vai preservar. Pelo contrário, você vai querer tornar partidos dentro da igreja, dividir a igreja em 3, 4 partes, até dissolver a igreja. Entende? Então,
Primeira coisa, nós temos que ser nascidos no Espírito. Então, irmão, em meio a essa variedade de dons, né, que o Senhor dá, isso caracteriza a igreja de Cristo. E agora, Paulo, ele nos dirige a atenção sobre isso. É como Paulo, ele falasse assim, ó, esta graça, porém, que foi nos dada a cada um de nós, dentro dos limites que Cristo determinou. Entende? Ele vai falar aqui, segundo a medida, né, dando a cada um segundo a medida do dom de Cristo. O que ele quer dizer? É uma medida que é dada, exemplo, eu não tenho todos os dons, vocês não têm todos os dons, cada um com o seu dom, e esse dom servindo à igreja, para a edificação da igreja local, da Assembleia do Senhor, certo? Então, essa reunião, essa comunhão, essa congregação de irmãos juntos, cada um com seu dom, servindo, fazendo uma única igreja, a unidade. Então, irmão, o apóstolo, ele se preocupou com os detalhes da unidade da igreja. Isso era necessário, pois somente quando a igreja reconhece sua unidade e se esforça mais e mais para preservá-la, cada membro cooperando com todos os demais, para que o evangelho marche poderosamente no mundo, e a igreja se alegra nisso. E o diabo treme. E o diabo treme quando a igreja está alegre, marchando neste mundo. O diabo treme. Entende? Então, cada membro cooperando com seus dons. É cada membro ali com seus, sejam uns dons maiores um pouco ou menores um pouco, não importa, você tem que usar esse dom, ou seja ele grande, ou seja ele pequeno, no serviço da igreja. No serviço da igreja do Senhor. Por quê? Porque o diabo vai tremer e o nome do Senhor Deus vai ser glorificado dentro da igreja. É por isso, entende? Para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, para a glória e honra do nome de Deus Pai. É isso. E sem essa unidade, irmão, e sem esses dons, essa diversidade de dons, e cada um cooperando com a medida que lhe foi dada, né? Sem isso, não poderemos dizer amém para uma questão, para um texto que está no Novo Testamento. Sem esses dons, sem essa diversidade, sem essa cooperação, sem essa unidade, não podemos falar amém para esse texto que eu vou ler para vocês agora. Diz lá em Mateus 16, 18: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como é que pode, sem unidade, sem os dons, sem a cooperação daqueles que têm os dons, uma igreja falar que as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Não, é impossível. Então, essa unidade tem que existir, esses dons têm que ser usados em favor, em prol da igreja. Não em prol de si mesmo, e não em favor de si mesmo, como a gente tem visto que muitos têm usado. Entende? Então é impossível você falar amém para este texto se você não tiver na unidade, usando seus dons dentro da igreja. Contudo, meus irmãos, esta unidade leva em consideração a diversidade dos dons entre os muitos membros num único corpo. Entendem? Num único corpo. E, de fato, irmãos, esta mesma diversidade de dons está longe de destruir a unidade. Entenderam? A diversidade de dons, ela é para unir e preservar a unidade.
Não para destruir. Cada um tem um dom, faz o que quer. Nananina, não. Cada um tem um dom e faz em prol da unidade da igreja, da preservação da unidade da igreja local, seja ela aonde ela estiver, para preservar as doutrinas da graça, para preservar a igreja de Cristo. Aí sim você pode afirmar e falar amém. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode falar, pode gritar no meio da rua: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque esta igreja, ela tem seus dons, os membros dela cooperam com ele, e é usado em prol da igreja, não em prol de si mesmo. Então, irmãos, ela promove, né? Ela promove o bem-estar da igreja. Esses dons, esses membros, ele promove se esses dons for corretamente usados, bem administrados. Se trata de mordomia, né? Bem administrados. Então, o uso adequado do dom que em sua graça Deus confere a cada uma pessoa implica em 3 pontos que eu quero relatar aqui agora nesse momento, tá? O primeiro ponto: quem recebe desta graça, presta atenção, quem recebe desta graça de dom, de receber, de ter um dom, tem o dever de reconhecer que este dom é vindo de Deus, é vindo do céu, é vindo de Deus, e não como resultado do seu próprio esforço e da sua própria força ou habilidade, ou seja lá o que for que esse cidadão pensa, né? Esse dom, ele tem que reconhecer que esse dom vem do alto, desceu do alto até ele, certo? Segundo ponto de implicação nisso, que esta pessoa, ela deve considerar o seu dom não como apenas um entre muitos. Ele não é o último biscoito do pacote ou a Coca-Cola do deserto. Não. Ele é o cara ou a cara, né? A pessoa, o irmão ou a irmã que está tendo um dom entre muitos outros que estão ali. Que esse dom, junto com os outros, vão cooperar com toda a igreja, certo? E que esse dom, para aquela pessoa, é limitado em seu alcance, porque é um dom que foi dado sob medida. Não é um dom exagerado, não é um dom que é ilimitado, você tem todo o poder, não. É um dom que é dado, Deus dá sob medida. Terceiro ponto, que essa pessoa será diligente, ou seja, responsável, boa administradora, para usar este dom, né? Usar com sabedoria e com humildade, né? Não para a sua própria glória, mas para o benefício do corpo inteiro. Quem é este corpo? A igreja de Cristo, né? E desse modo nós vamos o quê? Desse modo nós vamos dar glória somente ao único Deus que deu estes dons a gente. É uma recíproca. Ele nos dá os dons, nós trabalhamos com esses dons e esses dons glorificam a Ele, não a nós mesmos, glorifica a igreja de Cristo, para que ela se torne cada vez mais irrepreensível. Entendem? Então, irmãos, vamos ver, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias, lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, vai falar sobre os dons, verso 4 e 7. 1 Coríntios 12, verso 4 a 7. E vai dizer, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de quê? Ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações,
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Ora, meus irmãos, o que esse texto está falando? O que Efésios está falando? É a mesma coisa. Parece que ele copiou, é a mesma coisa. Então, há diversidade de dons pelo Espírito, que é um só Senhor, que é Jesus Cristo, e Deus, que opera tudo em todos. É nessa diversidade que Deus trabalha, é nessa diversidade que Ele dá os dons àquele que Ele vai usar. Todos nós temos dons, independente de quem seja. O pastor, irmão, ele não é melhor do que vocês. Eu não sou melhor, eu sou igual, só que as nossas funções são diferentes. Os dons dados a nós são diferentes e nós tenhamos que estar satisfeito com esse dom e trabalhar excelentemente com esse dom. Entende? Então, através desse verso, a gente abriu, né, o nosso entendimento. Há diversidade de dons e cada um dado conforme o Espírito quer, né? Mas, irmãos, existe 2 perigos para quem recebe dons. São perigos assim que a gente tem que estar alerta. Então eu quero enumerar 2 grandes perigos para quem recebe os dons, principalmente aqueles que recebem um dom a mais, né? O nariz pode apontar para cima e ele achar que é mais espiritual, ou que ele é mais próximo a Deus do que qualquer outro irmão. Presta atenção. A gente eu vou falar aqui de 2 perigos. O primeiro, aqueles que receberam e recebem até hoje dons que são ditos como, entre aspas, especiais. Um dom, por exemplo, o dom de conhecimento. A pessoa que tem um dom de mestre, de pastor, né? A pessoa ela é vista com mais eminência, né? Tu queira ou não queira, você é visto com, opa, aquele ali entende mais do que eu, né? E isso pode causar nesse cara uma soberba. Ó, eu sei mais do que você, eu sou melhor do que você, entende? Isso pode causar. Então, essas pessoas que recebem esse tipo de dom pode se achar melhor do que os outros e até pensar que isso veio deles. Ah, foi porque eu estudei. Deus até me ajudou, legal, valeu, mas fui eu que estudei. Negativo. Lembra lá atrás que eu falei que nós devemos reconhecer que o dom vem do céu, vem de Deus, né? E ele pode até deixar de servir a igreja por causa disso, para servir o quê? A si próprio. Irmãos, a gente vê no meio católico, o Papa, até o padre mesmo, as pessoas beijando a mão, o Santíssimo, né? O padre, aí beija a mão, benção, seu padre, né? Assim que fala? Acho que é. Acho que na minha época era assim. Então isso tá errado. Ele é igual a gente. Ele é conservo. Padre não, mas os irmãos, eu sou conservo de vocês. Os outros pastores também. Só que temos o quê? Funções diferentes. Devemos nos respeitar. Eu devo respeitar a vocês e vocês a mim. E acabou. Respeito mútuo. Mas não porque eu sou o pastor, mas porque eu sou irmão em Cristo de vocês. Entende? Quer ver uma resposta para isso? Vamos lá, 2 Coríntios. A gente tem que ir vocês sabem que a gente tem que ir na Bíblia para fundamentar todas essas coisas, senão vira só o tagarela aqui falando. Vamos lá, 2 Coríntios 12. Verso 7. Olha o que aconteceu com Paulo, de 7 a 9.
Olha o que Deus fez com Paulo. Ele não vai fazer isso comigo ou com vocês? Claro que vai. Presta atenção. Diz assim o verso 7. E para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, o que é isso? Foi dado a Paulo o dom de revelação, né? Pela excelência das revelações foi-me dado o quê? Um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, né? De não me ensoberbecer, né? Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Entende? O que foi dado a Paulo? Um espinho na carne, porque ele poderia se ensoberbecer. E nós temos que estar vigilantes a isso. Nos é dado o dom? Mas que a gente lembre que esse dom veio do céu. Não veio de nós mesmos, né? Não veio de nós mesmos. E que se a gente se ensoberbecer, Deus vai agir. Deus vai agir. Com certeza, vai agir. E a queda é grande. Terrível é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Terrível é cair nas mãos dele. Esse é o primeiro e grande perigo. O segundo e grande perigo: aqueles que não receberam ou não recebem até hoje dons ditos especiais, né? Uns dons um pouco maiores, podem sentir-se diminuídos, humilhados por causa disso, acreditando que não são e nem tem nenhuma utilidade para a igreja. Nenhuma utilidade. Aqui já está tudo certo, tá? Pessoa, fulano tem um dom disso, ou tem dom daquilo, outro faz isso. Ninguém me chama para nada. Não, calma, irmão, calma, né? Esse dom, os dons, eles são dados, mas a Bíblia vai falar dos menores, que são mais importantes do que os maiores. A gente tem uma resposta para isso, para essas pessoas não pensarem dessa forma. Vamos lá? 1 Coríntios, agora é na outra carta. 1 Coríntios 12, versos 18 ao 25. 1 Coríntios 12, volta lá, algumas folhinhas, dos versos 18 ao 25. Diz o seguinte: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Aqui já dá uma patada para quem acha que não, é eu que consegui. Não, Deus é que coloca. Pronto, vamos lá. Verso 19: e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, vou repetir: antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, de honra, né? Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, que são os pequenos, né? Os mais humildes. Olha o 25. Para que isso? Para que isso que a gente está falando, irmãos? Da unidade. Olha aqui, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Meu Deus,
Que palavra, não é? O que ele está falando? A gente está tomando uma coça aqui, irmão. Sinceramente. Irmão, eu quero confessar uma coisa, irmãos. Esse foi um dos sermões mais difícil para mim redigir. Eu quebrei a minha cabeça, pedi auxílio ao Espírito Santo, graças a Deus. Ele, com muito esforço da minha parte, mas dirigido pelo Santo Espírito, que me fez, eu consegui ver, né, aonde há o erro de toda a igreja. A igreja está errando nos dias de hoje justamente por causa disso. Elas estão, os membros que estão ali, eles não estão para unir, eles estão para dividir. E o Espírito vai falar, a palavra de Deus vai falar que nós temos que honrar não os nobres, mas os pequenos, os humildes, porque eles são necessários. Para quê? Para que não haja divisão entre nós. Para que não haja divisão entre o corpo que não é nosso. Este corpo não é nosso, esse corpo é de Cristo. Este corpo é do Senhor Jesus Cristo. Que palavra! Irmãos, nós somos todos iguais, porém com funções diferentes. Por isso que lá no verso 11 a gente vai falar, uns deu um para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Cada um na sua função. Não adianta, eu quero ser isso, mas você não foi chamado para isso, meu querido. Eu quero ser aquilo, você também não foi chamado para isso. Mas isso aqui eu não gosto de fazer, mas é isso que você foi chamado. Vai e faça com excelência. Faça, não para você, mas para o corpo, para a igreja. A glória não é para você, é para Deus. Mas não, eles querem tomar, eu já vi em igrejas, se você vê, eu não gosto nem de ir púlpito no alto, que parece que te exalta, né? Mas enfim, a igreja lá, o púlpito do cara no alto, ele parecia o bispo, né? Bispo, quase falei o nome dele aqui, não posso falar. O bispo, e todo mundo exaltando, quase foi lá beijar a mão do bispo. Aí eu fiquei assim, meu Deus, que isso? Ele é um homem igual agora, né? Não podia chegar perto dele, que ele não queria falar com ninguém naquela hora. Dito isto, vamos voltar lá na nossa epístola, irmãos. Volta lá em Efésios. A gente vai entrar agora no capítulo 8. Perdão, no verso 8, né? Então, este dom é dado por medida, né? Do verso 7, a cada um. Esse dom vem do alto, que vem de Cristo, do seu Espírito, e não é para que você seja abobado não, tá? Você seja esperto, seja humilde e use esse dom para a honra e glória do Senhor. Amém? Então agora ele vai falar um dos textos mais difíceis das Escrituras. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Nesse verso, irmão, Paulo está interpretando o que foi dito lá no Salmo 68. Vamos lá no Salmo 68? Salmo 68. Paulo, ele interpreta esse verso. Paulo não, o Espírito, né, irmão? Eu falo Paulo que foi ele que escreveu, mas o autor é o Espírito Santo, tá? Então o Espírito de Deus interpretou, através da pena de Paulo, esse verso para nós. Salmo 68, o verso 18. Salmo 68, verso 18. Acharam aí? Amém? Vamos lá? Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então,
Ele interpreta. Só que aqui, irmãos, ele está falando que ele recebeu, né? Paulo está falando que ele deu. E a gente vai... isso não é um mistério, né? Mas é uma dificuldade. A gente vai esclarecer essa dificuldade. Então, ele afirma o que foi profetizado no Salmo 68, 18. E isso se cumpre, né? Esse salmo é profetizado lá. É Salmo de Davi? Acho que é, né? Deixa eu ver lá. Deixa eu ver se é Davi. É, Davi, então. Então, Davi profetiza o que iria acontecer. E isso se cumpre na obra redentora do nosso Senhor Jesus. Sua vida, sua morte e sua ressurreição. Isso é cumprido nele, né? Porque a gente vai ver no verso 10, para cumprir todas as coisas. A gente vai chegar lá semana que vem, certo? Mas nós temos esse cumprimento no Senhor Jesus, certo? E esse cumprimento trouxe as consequências do ato do Senhor Jesus. Que consequências são essas? Os dons. Os dons dados à sua igreja, ele vai falar aqui, e deu dons aos homens. Dado à sua igreja, aos homens, para edificação e unidade dela. Quando aconteceu isso? Vamos voltar a nossa... Fica lá em Atos. A gente vai andar um pouquinho no livro de Atos para que os irmãos entendam o que eu estou falando, né? O que a Bíblia fala. Atos 1, verso 8 e 9. Existia uma promessa, irmãos, do Senhor Jesus. Que promessa era essa? A gente vai, né? Esses dons viria através dessa promessa, tá? Então vamos com calma para que os irmãos entendam. Capítulo 1, né? Verso 8 e 9. Atos 1, 8 e 9. Mas receberei, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. O que aconteceu aqui? O cumprimento da profecia de Davi, de Salmo 68, 18, que ele subiu levando cativo o cativeiro, certo? E aí, esse foi o momento em que ele sobe. Em Atos, continua em Atos 2 agora. Em Atos 2, do 1 ao 4, nós vemos o que? O derramar dessa promessa, ou seja, o Espírito Santo com seus dons para ser entregue aos homens. Entende? O Espírito Santo com seus dons, ele vem para entregar esses dons. Vamos ler? Atos 2, verso 1 ao 4. E cumpriu-se o dia de Pentecostes, estando todos cordentemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Não vou entrar nesse mérito aqui de línguas, mas o que eu quero mostrar aqui, que neste momento o Espírito Santo desceu com todo o seu poder e com os dons para entregar aos homens. A partir deste momento, de Atos 2, capítulo 1 ao capítulo 4, o Espírito Santo está entre nós, nos dando dons. Dons, especificamente, a gente vai falar lá em Efésios, mais para frente, dons ministeriais.
Então, irmão, nós vemos esse derramar. Mas, mais à frente, nós vamos ler, irmão, que Cristo recebeu esta promessa do Pai. Né? Isso não veio assim, veio e a gente, como é que veio isso aqui? Não, ele recebeu e ele declarou essa promessa que ele ia conceder aos homens. Fica em Atos aí, Atos 2 ainda, verso 33, olha o que vai falar. Aí é Pedro já no discurso dele, né, discursando, falando o porquê aconteceu aquilo, né, que eles falaram que eles estavam bêbados, né, enfim. De sorte, Atos 2,33, de sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vede e ouvis. Presta atenção. Olha o início. De sorte que exaltado pela destra do Pai, ele o quê? Recebeu do Pai. Ele recebeu. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens. Presta atenção, olha o pulo do gato que eu estou dando agora. Recebeste dons para os homens. Ele recebeu. De quem? Ele recebeu, segundo Atos 2,33, ele recebeu a promessa do Espírito Santo, que eram os dons. E agora, o que ele fez naquele momento? Ele o que? Deu. Ele deu, porque ele fala aqui, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Ele deu o Espírito Santo com os dons, ele recebe isso como promessa do Pai e ele dá, ele derrama esses santos dons do seu Santo Espírito para nós. Para quê? Para a sua igreja. Para a sua igreja. Não para benefício meu ou de qualquer outra pessoa, mas sim para a igreja do Senhor. Para a igreja do Senhor. Entendem isso? Então, de acordo, volta lá em Atos ainda. Olha o que ele fala. Atos 1:5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não depois de dizer. O que é esse batismo? É lhe concedido o quê? Dons. É lhe concedido dons, né? É derramado sobre nós dons. Dons sem limite? Não. Limitado. Cada um no seu quadrado. Esses são dons limitados para a preservação da unidade da igreja. Vou ter que correr aqui. Vamos lá. Em Joel, eu vou ter que falar tudo, irmãos. Tenham calma. Eu sei que está calor. Em Joel 2. Joel capítulo 2. Em Joel 2, do 14 ao 18, vai dizer o seguinte. Joel 2, 14 a 18. É isso? Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si. Não, nesse aqui não. Não é 14 a 18 não. Calma aí, irmão. Eu errei aqui. Deixa eu pegar o... Deixa eu pegar Eu errei no... Deixa eu achar aqui.
2:28, né? Não é isso? Joel 2:28, é isso? Isso. Obrigado, irmão. Nem entendi aqui. Ah, é 27 e 28. Eu que vi errado aqui, irmão. Desculpe. Tá aqui na minha cara. É isso mesmo. Vamos lá. Joel é 2, 27 e 28. Eu tô lendo Atos. Não tem nada a ver. Vamos lá. Joel 2, do 27 ao 28, diz assim: E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E isso se cumpriu nesse dia, né? Isso é o quê? Isso é dado dons a essas pessoas, e nesse dia se cumpriu isso. Agora sim, em Atos, volta lá em Atos, vai se cumprir, em Atos 14, vai se cumprir o que Joel disse. E Pedro fala, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos disso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias profetizarão. O que eu estou falando tudo isso aqui, irmão? É porque cumpriu-se a promessa de Deus. No verso 38 do mesmo capítulo aí, de Atos 2, ele vai dizer: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Lembra que eu falei? É necessário o quê? Nascer no Espírito. Nascer de novo. É o batismo. E esse batismo, quando você é batizado, no caso aqui, né, você vai receber o dom do Espírito Santo. E que dom é esse? É uma diversidade. São vários dons. Vários dons, né? Alguns cessaram, outros continuam, né? Essa é o que a Bíblia diz. Alguns falam que não, mas não vou entrar nesse mérito aqui. Em Colossenses, irmãos, rapidamente, Colossenses 2,15 vai dizer o seguinte: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles em si, e deles triunfou em si mesmo. O que ele quer dizer aqui? O apóstolo diz, irmão, que o Senhor Jesus Cristo triunfou sobre os principados e a potestade, ou seja, ele colocou prisioneiros, tomou cativo o quê? Tomou cativo, levou cativo o cativeiro. Ele aprisionou quem nos aprisionava. É isso que o texto está falando. Ele aprisiona, ele torna cativo aquele que nos tornava cativo deles. A saber, Satanás, o pecado e a morte. Entenderam? O Senhor Jesus, quando ele morre, né? Ele na cruz, ele toma sobre si os nossos pecados. Ele toma sobre si a morte que era para nós, para ele. E ele aprisiona com tudo isso a Satanás, porque Colossenses 2,15 vai falar, Colossenses 2,15 vai falar que ele o quê? Ele triunfou sobre os principados e potestades. Quem é esses principados e potestades? Satanás e seus demônios.
Ele triunfa sobre Satanás, ele triunfa sobre o pecado, ele triunfa sobre a morte. Então ele coloca prisioneiro aqueles que nos aprisionavam. Aleluia! Oh Deus, né? Ou seja, o diabo e seus demônios e os pecados foram aprisionados pela morte do Senhor. Pela morte do Senhor. E eles não têm mais poder sobre nós, irmãos. A palavra de Deus é linda e maravilhosa. Olha o que ela diz lá em Romanos 8. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para aquele que é nascido no Espírito. Não há condenação para aquele que é segundo o Espírito, que anda segundo o Espírito. Não há condenação para esses. Não há, irmãos. Você vai olhar, olha a vitória, olha a vitória que o Senhor Jesus já fez. Apocalipse 12, não precisa ir lá não, eu vou ler rapidamente aqui para a gente adiantar, ganhar tempo aqui. Apocalipse 12, 9 a 11, vai dizer: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele já foi derrotado, ele já foi pisado, ele já foi aprisionado. Mas, com tudo isso, nós ainda vivemos em aflições. Com tudo isso, nós ainda estamos vivendo neste mundo, né? Mas pela glória de Deus, pela misericórdia dele, não há mais condenação sobre nós, certo? Ele rasgou a cédula, né? Esse texto também é lindo. Ele rasga a cédula. Ele fala aqui: havendo riscado a cédula, que é a cédula, era uma dívida que tinha contra nós, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele cravou essa dívida nossa na cruz. Ele aprisionou Satanás com o pecado e a morte na cruz. Ele levou o cativeiro, o que nos colocava em cativo. Ele levou cativeiro. Satanás e sua gangue foram presas, meus irmãos. Vamos olhar rapidamente, eu não posso parar agora. Vamos olhar detalhadamente um pouquinho mais sobre o Salmo. Volta lá no Salmo. E eu estou terminando. Salmo 68. Esse Salmo não pode passar batido em nós hoje. Salmo 68, 18. Esse verso, irmão, vai nos ajudar muito. O cativeiro que ele levou cativo eram os nossos inimigos. Entende? Inimigos o quê? Espirituais, que tinham nos levado cativo, a saber, Satanás, o pecado e a morte. E Cristo, tendo obtido vitória, ele passa a dividir, ou seja, a repartir o espólio dessa vitória. Vocês sabem o que é espólio? É o que você arrecada numa guerra do inimigo, né? Mas esse espólio aqui, no caso, não é do inimigo. Era uma promessa que ia ser dada a Cristo, que era o dom do Espírito Santo, que era o próprio Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que ia descer sobre nós para derramar esses dons, que ele vai falar, e deu dons aos homens.
E ele recebeu para dar. É como se fosse um espólio. A figura do espólio, irmão, é só uma alegoria, para que você entenda. É uma ilustração. Você vai pegar essa vitória, esse espólio dessa vitória, que são os dons, e ele vai derramar sobre nós os dons. Ele vai derramar sobre nós. Então, ele derrama, ele passa a dividir isso que ele recebeu. E isso é o que parece que ele declara lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 15. Olha o que ele fala lá, Paulo vai falar. 1 Coríntios 15, 55 a 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, irmão. Ele venceu. Foi dado a vitória a Cristo. Para quê? Agora, irmão, presta atenção. Qual é o objetivo disso tudo? Parece um rolo, mas não é. É algo bem claro. Qual o objetivo disso tudo, dessa morte, de Deus nos tornar nova criatura, de Deus nos tornar santo, de Deus nos tornar agradáveis? Qual o objetivo disso? Vamos para o texto? Verso 18 de Salmo 68. Para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Para que Deus habitasse entre nós. Porque isso aqui é uma profecia futura, Para que Deus habitasse entre nós. E não é o que Efésios vai falar? Efésios 1, verso 6, ele vai falar assim: para louvor da glória de sua graça, que pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Por que ele nos faz agradável a nele, em Cristo? Para que ele possa habitar. A palavra diz que Deus não habita onde há pecado. Deus não habita onde há imundície. Deus não habita onde o corpo não é lavado. Deus não habita. Irmão, Deus não tinha habitado ainda com este mundo. Ele fez isso. Quando é que ele fez isso? Através de Cristo. Emanuel, o Deus conosco. O Deus conosco. Emanuel. Ele habitou no meio de nós. Mas por quê? Porque ele nos purificou com seu sangue. Ele nos purifica com seu sangue, por isso que nós tornamos habitação dele. Ele fala que nós somos o corpo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, Então ele habita entre nós. Então, através da mediação de Cristo, ele serviu para provocar esta habitação. Cristo é que proporciona a habitação de Deus entre nós. Verdadeiramente, irmão, Deus habitará com os homens? Sim, habita e habitará. E como? Por meio da igreja de Cristo. É por meio da igreja de Cristo que Cristo habita no meio de nós. É por meio da igreja de Cristo e seus membros, com seus ministros, com todos os seus dons. É por isso que ele habita no meio de nós. Ele nos dá, ele não deixa isso por conta própria nossa, porque senão ele não ia habitar no meio de nós. Ele dá os dons necessários para que a sua igreja esteja ali irrepreensível e imaculada, apesar das nossas falhas. Por isso, irmãos, é que Deus nos exorta o tempo todo: obedeça, guarde os meus preceitos, guarde os meus mandamentos, obedeça, obedeça, obedeça. Irmão, vou fazer uma breve ilustração. Quando alguém constrói uma casa, qual a intenção dessa pessoa? Não é morar ali?
Então Deus está construindo esta casa. A cada bloco de tijolo, a cada pedra viva que somos nós, colocada ali, segundo a sua palavra, segundo o seu querer, segundo a santificação, segundo o seu espírito, ele edifica essa casa bem edificada, bem ajustada, para que ele possa habitar, para que o próprio Deus possa habitar. Ele fala o quê? Novos céus, nova terra, a nova Jerusalém, a celestial, que virá do céu para que a gente faça habitação. O Senhor fala que ele foi fazer o quê? Morada para nós. E eu concluo aqui, meus irmãos. A igreja com seus membros tem que estar bem ajustada, unida. Termos o quê? Um só pensamento. Mesmo sabendo que entre nós haja joio. Pessoas que vão tentar nos parar, pessoas que vão tentar nos atrapalhar, pessoas que vão adentrar aquela porta, às vezes, para tentar dividir a igreja. Mas, através do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, que nos dá os dons necessários para a edificação desse corpo que é a igreja, e nesse caso específico aqui, que são os dons ministeriais, possamos caminhar juntos em uma só fé, com um só entendimento, acerca das sãs doutrinas do Senhor. O Senhor Jesus levou cativo aquele que nos aprisionava. Levou cativo. Eu não tenho mais grilhões. Eu não estou mais algemado a Satanás e seus demônios e ao pecado. Eu fui liberto. Nós fomos livres. Estamos libertos. Estamos libertos. Então, se estamos libertos e Deus nos deu os dons para usá-lo na medida com que foi nos dado. Por isso, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso está escrito, meus irmãos, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé, pelo conhecimento de Deus. Amém. Que Deus possa abençoar essa palavra nos vossos corações. Amém.